Boa noite a todos. Ô, gente, vocês quase que chegaram lá. Mas para não perder o hábito, boa noite a todos. Boa noite. Agora melhorou. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês, a trinca aí, né? A todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Nós vamos falar de um assuntinho hoje que realmente não nos causa nenhum tipo de dor, não nos causa nenhum tipo de problema. A reconciliação com os adversários. Vocês concordam comigo? Que isso aí é um assunto muito trivial para nós, muito tranquilo da gente lidar? Eu gostei desse aí, foi bom. Na verdade, esse daí é um dos grandes desafios da encarnação. A gente brinca só para dar uma descontraída, mas é um dos grandes desafios da nossa encarnação, essa parte da reconciliação. A importância do perdão, que ele vai falar, não vou falar muita coisa, senão acaba roubando um pouquinho da fala dele. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Levanta o dedo aí atrás, que eu sei que você é nova. Gente, sejam bem-vindos, que Jesus traga o conforto e o esclarecimento que vocês vieram buscar. Ok? Mas não tem jeito da gente começar uma tarefa com Cristo sem pedir apoio e a proteção do Cristo, não é verdade? Eu convido vocês a nos acompanhar na prece para iniciarmos as tarefas da noite. Ó Divino Jesus, Mestre, irmão, companheiro dileto de todas as horas, aqui nos colocamos, Jesus, à tua disposição, de corações e mentes abertas, Jesus, buscando encontrar a sintonia com o mais alto, e dessa forma, Jesus, beber da fonte maior que jorra de ti, a fim de que possamos absorver, Jesus, tanto conhecimento, tanto amor, tanto carinho e tanto amparo. Rogamos a iluminação bendita ao palestrante da noite, que possa ele ser conduzido, Jesus, com palavras e pensamentos, de maneira tal que nós, ainda tão pequenos dentro da criação, possamos compreender tão valioso ensinamento. Jesus nos ilumina, Jesus nos guarde, nos esclareça, nos proteja e nos defenda. E fica conosco, Divino Jesus, fica conosco, que assim seja. Obrigado. Fica à vontade. Eu não veio aqui, não te mostro pra ninguém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Que a paz do Cristo possa estar com todos nós, nos ajude. Ficou aí no rumo da pilastra, né? Qualquer coisa vocês mudem aí. Bom, o tema de hoje, né? Reconcilia com teu adversário, né? E para começar a falar desse tema, eu tive refletindo em que nós poderíamos iniciar. E durante a oração, né, eu fui mudado de ideia, né? E vou começar falando da escravidão, né, do povo hebreu no Egito. Por 400 anos, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, né? Isso começou lá na época de José, né? José do Egito. E depois que José morreu, né, desencarnou, as gerações foram passando, né? A fama de José já havia se perdido, e aquele povo hebreu então foi tomado por escravos, né, de escravos no Egito. Então aquele povo guardava muita mágoa, né, do povo egípcio por causa da escravidão. E a escravidão a gente sabe que não é algo de bom que acontece com o povo, principalmente isso há 3.500 anos aproximadamente atrás, né? Se a gente imagina a escravidão no Brasil, né, há pouco tempo, imagina a escravidão há 3.500 anos atrás, os abusos que eram, né? Então o povo hebreu tinha aí, né, motivos
para terem os seus inimigos, né? Mas Deus nunca desamparou, porque no caminho do deserto, Moisés recebeu as tábuas da lei, as 10 leis. E dessas 10 leis, 3 delas eram pertinentes à conduta, à nossa sintonia com Deus. 3. As outras 7 regulamentava a ação entre as pessoas, a nossa conduta perante o nosso próximo. E se vocês perceberem, essas 7 leis que tinham lá, estou falando só das leis divinas, né, que foram tragas, né, por Moisés para o povo hebreu, quando ele desceu lá do monte. O que tinha nessas 7 leis? Basicamente, o que se passava na época, né? Não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, não cobiçarás a mulher do próximo, né? E assim vai. Então, se você perceber, isso aí já é a primeira tentativa, vamos falar nisso, né? Apesar de que antes disso ainda, nós tínhamos lá a lei de Talião, né? A lei de Talião, que também é a primeira tentativa, né? A primeira lei que se conhece na humanidade é a lei de Talião, né? É a primeira lei, a primeira tentativa de tornar as coisas iguais, né? Quando se fala olho por olho, dente por dente, então não está ali querendo, não está querendo maltratar ninguém, está simplesmente querendo tornar igual. Por quê? Porque antes, às vezes, a pessoa roubava alguma coisa, o outro ia lá e matava, né? Então veja, a desigualdade. Eu roubei, mas fui vítima de um assassinato, né? Então a lei de Talião é uma tentativa de trazer uma certa igualdade, uma certa harmonia na sociedade, né? Passado bastante tempo nisso, vem Moisés com as tábuas da lei, e Deus ainda trazendo para a sociedade uma tentativa de apaziguar os nossos ânimos, né? Tudo isso que acontecia na época. A humanidade evoluiu, a humanidade amadureceu. Assim como nós nascemos crianças, vamos crescendo, vamos amadurecendo, né? E quando desencarnamos já na velhice, não somos a mesma pessoa, né? De 10 anos, de 12 anos de idade. Nós temos posturas diferentes, pensamentos diferentes, não é? Assim é a humanidade. Ela foi então evoluindo, foi crescendo, amadurecendo, tá certo? A ponto então de vir Jesus, né? Então antes era olho por olho, dente por dente, depois é não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, né? E isso era o que? Passível de punições, né? Então se a mulher era pega em adultério, ela era apedrejada, né? E assim vai, né? Hoje ainda temos países, né, islâmicos, etc., que ainda as leis são duras, né? Mas os países cristãos ainda estão trabalhando bem para contornar tudo isso, né? Então o que acontece? Jesus então veio e trouxe a lei de amor. Enquanto Moisés trouxe a lei de justiça, Jesus trouxe a lei de amor. Então ele resumiu a lei em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é um avanço para a humanidade. Porque antes eu tinha não matar, não roubar, não cobiçar, né? Eram o quê? Proibições. Agora Jesus entra com uma virtude que nós conseguimos alcançar, ou trabalharíamos para alcançar, que é o amor, na sua plenitude, né? A gente vai trabalhar nisso. Estamos trabalhando nisso, a humanidade está trabalhando nisso, né? O amor é uma virtude, e essa virtude ela é uma escala.
O amor não é o mesmo, o amor que eu tenho para minha filha não é o mesmo amor que Jesus teve por nós, que não é o mesmo amor que Deus tem para conosco. Então tem escalas, né? Cada um de nós temos a nossa escala de amor, tá? Mas o que Jesus traz para nós é exatamente mais uma tentativa, já que a humanidade cresceu, né, de apaziguar os ânimos. Ou, em outras palavras, de reconciliação. De reconciliação, né? Bom, por que reconciliação? Porque na infância da humanidade, né, na idade da pedra, era brigaiada para lá, brigaiada para cá, né? Desavença para lá, desavença para cá. Crescemos, mas na época de Moisés também a mesma coisa. E hoje ainda tem algumas coisas isoladas, ou outra, mas ainda tem. Então é mais uma tentativa. Então a gente cria muitos inimigos, né, durante toda essa nossa trajetória. E isso é contra a lei divina. Quando você cria um inimigo, né, você está indo contra a lei divina, que é a lei de amor, né? É a lei de afinidade, é a lei de benevolência, né? Gratidão, perdão, tudo isso que Deus espera de nós, né? Então, o que acontece na maioria das vezes? Vamos falar hoje, né, basicamente. Então, certa feita, Paulo de Tarso foi a Jerusalém. Ia ter lá uma reunião, Paulo de Tarso, os apóstolos, para tratar de alguns temas. Entre ele, a circuncisão, né? Circuncisão. O judeu, ele tem, né, não sei se tem até hoje ainda, mas naquela época tinha, né, o costume de todo homem ser circuncidado. Muito bem. Então, Jesus foi circuncidado, e muitos outros mais, e Paulo não. Paulo era grego, né, romano, não era judeu, então ele não tinha necessidade disso, né? Mas a igreja, né, de Jerusalém, que tinha muitos, né, judeus, eles trabalhavam ainda a questão da circuncisão. E quem comandava a igreja de Jerusalém, nessa época, já não era Pedro, era Tiago menor, né? E travou ali uma certa discussão, né? E Paulo e Tiago menor ficaram assim meio que, né, brigados por causa dessa situação, porque queria que Barnabé fosse circuncidado, e Paulo não queria, porque Paulo achava que essa atitude já não cabia mais dentro da igreja, a igreja não precisava mais daquilo, né? Mas Pedro interviu, falou com o Paulo, deixa esse negócio para lá, não interferir nesse negócio não, bobagem, agora não vai dar certo essa discussão, deixa para lá, deixa para lá. Aí acabou circuncidando Barnabé, e Paulo ficou ali com uma certa rincha de Tiago menor, né? E a vida foi passando, certo dia, Paulo já estava em outra região, e bate à porta de Paulo um mensageiro de Tiago menor, líder da igreja de Jerusalém. E esse mensageiro vai exatamente solicitar a ajuda de Paulo para a igreja de Jerusalém. Paulo achou estranho aquilo, né? Pô, Tiago, nós tivemos uma desavença lá atrás e agora ele vem me pedir ajuda, né? Então, no primeiro intuito, ele queria recusar. Não vou ajudar Tiago, não. Tiago resolve os problemas dele lá e eu resolvo meu problema, né? Ele estava querendo fazer uma viagem a Roma, né? E aí ele teria que mudar os planos dele, voltar para Jerusalém, deixar Roma para depois, etc. Só que aí o que acontece, né? Enquanto ele estava ali atendendo o mensageiro, ele teve a ideia de orar. Então foi lá dentro, pegou o pergaminho de Mateus, que na época já tinha o pergaminho de Mateus, e abriu o pergaminho. E caiu em qual passagem? Exatamente essa que nós estamos falando hoje. Reconcilia com o vosso adversário enquanto está a caminho. E aí Paulo pegou, refletiu e viu que realmente
não tinha necessidade nenhuma daquela desavença com Tiago. Então ele compreendeu a passagem, compreendeu o ensinamento, né, daquela hora, daquele momento. E aí então ele mudou os planos dele e foi, né, para Jerusalém, ajudar a igreja de Jerusalém. Bom, então basicamente, né, essa história mostra para nós o quê? Uma desavença que havia entre duas pessoas, e essa desavença ela foi superada, né? Foi superada. Bom, mas e nós? E as nossas desavenças, né? Os nossos adversários, não é isso? Quem são os nossos adversários? E aí, para que a gente possa entender, no Salmo 55, né, o Salmo 55, no item 12, ele vai dizer o seguinte, presta atenção: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Então observem, o que esse salmo está trazendo para nós? Falando quem são os nossos adversários. Não é aquele camarada que trabalha comigo, que está querendo tomar o meu cargo. Aquilo ali é uma outra história, é um concorrente, né? É aquele vendedor que quer vender mais do que eu, é um concorrente, não é um adversário, né? O adversário é diferente do concorrente. Não é o inimigo, porque muitas vezes a gente atrai inimigos que não são inimigos nossos, mas é inimigo de alguém que eu conheça, e esse inimigo, como através da situação, né, como eu sou próximo da outra pessoa, ele acha que eu também sou inimigo dele, mas entre nós não tem nenhuma desavença, né? Então os nossos adversários são aqueles em que, em algum momento da nossa vida, e quando eu falo vida, não é só essa vida, todas, né? Em algum momento houve uma desavença, houve ali uma ruptura da lei divina. O que é a ruptura da lei divina? Ah, o cara pisou no meu pé. Não, isso aí não é ruptura da lei divina. O cara pisou no meu pé, pediu desculpa, está resolvido. Concorda? Bom, mas a pessoa foi lá em algum momento e tirou minha vida. Ah, mas aí então é uma ruptura na lei divina. Não matarás, né? É uma ruptura. Então, se você, pela lei divina, se você tira uma vida, você está em débito com a lei. Então, o que a lei faz? Ah, você reencarna. Você reencarna, essa pessoa que tirou sua vida também reencarna, e os dois reencarnam próximos, para que haja o quê? Uma reconciliação. Por quê? Porque imagina alguém tira minha vida. Eu queria morrer agora? Não. Eu vou ficar feliz porque o cara tirou minha vida? Não. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho planos, não é? Então aquilo ali vai me desequilibrar. Vai criar dentro de mim um certo rancor, uma certa raiva, e eu vou querer vingar aquilo, porque eu tinha uma vida inteira com a minha filha, com a minha família, com meus entes queridos, e a pessoa me privou disso. Só que eu ainda não entendo a lei divina. Então eu vou partir para onde? Para a vingança. Percebeu? Então a vingança vai existir, por quê? Porque eu ainda não compreendo a lei divina. Eu pergunto para vocês, aqueles que foram mortos nas arenas de Roma, aqueles cristãos mortos na arena de Roma, né, comidos lá pelo leão, eles pensam em vingança? Não. Eram cristãos, tinham conhecimento,
e tinha já o coração livre do sentimento de vingança. Muitas das vezes nós ainda não temos, então nós arquivamos aquilo na memória, né? E a gente preza por vingança. Então está aí o meu adversário. Encontrei uma pessoa que quer vingar de mim por causa de uma ação do passado, né? E se eu pensar mais filosoficamente, né, tem gente que fala, o meu inimigo sou eu mesmo. Bom, também você pode pensar assim, né? Quando você se prejudica, quando você não se preserva, você é seu inimigo também, né? Então você pode extrapolar aí na questão de várias formas, tá? Muito bem, mas o que Jesus quer trazer para nós aqui é a questão do inimigo, né? Você e o seu próximo, né? Muito bem. Então o que acontece? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ele vai trazer para nós que o ponto-chave da reconciliação é o quê? É o perdão. O perdão é o ponto-chave. Porque você só vai conseguir se livrar daquele ato de vingança, daquele sentimento de vingança, assim que você perdoar o seu inimigo. Por isso que Jesus, então, ele tem duas falas importantes, né? Lá no Antigo Testamento, né, o povo conhecia amar ao próximo como a si mesmo. Está lá no Antigo Testamento. Jesus traz algo a mais: amar os seus inimigos. Isso já fala do Novo Testamento. Por que Jesus traz isso? Porque exatamente está querendo trabalhar em nós a reconciliação. Porque não existe nenhuma possibilidade de eu crescer espiritualmente, guardando qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de ódio e de vingança. Não conseguimos. Por quê? Porque todos esses atos que eu poderia praticar, vingança, ódio, né, etc., isso gera em mim, na minha mente, né, substâncias químicas que me prejudicam. Isso tudo gera em mim, tá, uma energia negativa que me acompanha. E essa energia, ela é uma energia pesada. Ela não é uma energia sutil, como tem nos mundos mais elevados. São energias sutis, suaves, leves, né? A nossa não, são energias densas, pesadas. E para quem ainda tem ódio, rancor, vingança no coração, é mais pesado ainda, tá? Então a pessoa, ela vira escravo do refém, ela vira escravo do ódio que ela tem, ela vira escravo da vingança que ela quer praticar. Por que ela vira escravo? Porque ela não pensa em nenhuma outra coisa além daquilo. Ela está fazendo um bolo, daí a pouco ela está pensando, nossa, eu tenho que vingar daquela pessoa, eu não podia ter feito aquilo comigo, tem que vingar, né? Ai, que sentimento de ódio. Aí ela vai ver uma TV, daí a pouco começa a pensar. Vai passear, está passeando na praia, está andando, daí a pouco está pensando. É escravo, né? É escravo. Então outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa falando, né? E é exatamente isso que ela falou. Se você quer se libertar, tire essas amarras que te escravizam. Por quê? Porque quando você arruma um inimigo, ele ocupa espaço na sua mente. E ele te toma 24 horas do dia. Porque 24 horas por dia você pensa no indivíduo. Você pensa em vingança, né?
Você está andando na rua, você vê. Ai, meu Deus do céu, vou ter que mudar de rua. Olha para você ver. Né? Então, ele te atormenta 24 horas. Você deita no travesseiro para dormir, daí a pouco você está pensando. Então, não tem jeito. Você vira escravo. Então, o que Jesus nos convida é reconciliar com esse irmão. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele já passou por isso. É um espírito crístico. Passou por todas as etapas que a gente está passando. Então ele sabe que a única saída que existe é o perdão. É a reconciliação. Não existe outra saída. A não ser que você queira ficar aí no mundo de provas e expiações o tempo todo. E depois voltar para o mundo primitivo. Porque a terra vai mudar para a regeneração. Os que não acompanhar, vai voltar para o primitivo. É o que vocês querem? Não é o que eu quero. Né? Então a gente tem que fazer esse esforço. Agora, como que eu faço esse esforço? Né? Aí entra uma outra palavrinha, que é a misericórdia. É a indulgência. O cara é meu inimigo. Né? Meu inimigo. Fez um ato comigo imperdoável. Isso na minha visão. Né? Aí agora eu vou mudar a minha postura. Vou mudar a minha postura. Por que será que ele fez isso? Perceberam? Eu me questiono, por que será que ele fez isso? Lembra quando os fariseus trouxeram lá uma mulher pega em adultério e levaram para Jesus? E falaram aí, ó, foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. Aí Jesus ajoelha, né, na areia, tal, pá. Depois ele levanta. E eles cobrando de Jesus, né? E aí, mestre, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí ele fala: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E volta a ajoelhar e escrever na areia. Né? Muita gente fala, o que Jesus estava escrevendo na areia, né? Já falei isso aqui. Está lá em Jeremias, dá uma olhada lá em Jeremias. Né? Vou deixar vocês pesquisarem agora. Muito bem. Então, por que Jesus fala isso? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiro que o único ali que estava sem pecado era Jesus. Então ele podia ter atirado a pedra. Ele não atirou. Por isso que depois que todo mundo foi embora, ele fala: mulher, cadê os que te condenaram? Ela falou: não ficou ninguém. Aí ele falou assim: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais, né? Mas por que Jesus perguntou: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Porque é natural de nós encontrarmos o erro no outro, porque eu não erro. Olha o orgulho, olha o orgulhoso e o vaidoso. Eu não erro. Aí ele roubou. Não, eu não roubo. Perceberam? Eu vejo o erro no outro, mas eu não vejo em mim. Né? É a trave no olho do outro, né? É a trave no meu olho e o cisco no olho do outro. Eu vejo o cisco, mas não vejo a trave. Percebeu? Então, se você amarra o ensinamento de Jesus, está interligado nisso tudo da questão da reconciliação. Porque eu não vejo o erro em mim. Eu me considero que não erro, né? Considero que eu não erro. Ah, mas o outro erra. Então a lei tem que ser implacável. É apedrejamento, né? É amarrar no tronco e chicotada até morrer. Ah, mas se fosse você, eu não erro. Então é essa questão que Jesus lançou para quebrar essas amarras. Quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Aí eu paro para pensar: opa,
peraí, o cara está falando que eu tenho pecado, eu ancião, um fariseu, um saduceu ancião, tenho pecado, mas qual que é o meu pecado? Lá na Gênesis tem uma história, né? Tem lá no final da Gênesis várias histórias de pessoas que desencarnaram, viveram, desencarnaram, e o que aconteceu, né? E tem uma mulher lá, que aos olhos da sociedade, ela não tinha nada, era exemplar, mas quando ela morre, ela vai para o umbral. Mas como a mulher não tinha nada, a vista da sociedade era perfeita, e como que ela morre e vai para o umbral? Vaidade, a vaidade dela levou ela para o umbral, percebem? Então, quando Jesus nos convida a atirar a primeira pedra, se eu tiver sem pecado, Ele está nos dando um alerta. Olha para você, consulta seu íntimo, observa as suas ações. O que você está fazendo no dia a dia? Observa. Em algum momento, você foi contra a lei divina? Se foi, você tem pecado. Então você não pode atirar a primeira pedra. Percebeu? Então se eu não posso atirar a primeira pedra, então acontece o quê? Que eu sou inimigo de alguém. Eu tenho inimigo, mas eu também sou inimigo de alguém. Percebeu? Então vira uma corrente. Por isso que nós estamos todo mundo aqui. Eu sou inimigo de alguém, alguém é meu inimigo, o outro é inimigo do outro, o outro é inimigo do outro, e aí vai, pronto, reencarnou 8 bilhões de pessoas na Terra, emaranhado, né? Para trabalhar isso. Deu para entender? Aí vem lá então o conheça-te a ti mesmo, porque aí agora eu vou começar a analisar quais são os meus pontos fracos, né? O que eu preciso trabalhar, porque é muito, muito importante, né, que a gente não se pegue em punição, né? Em punição. A gente não usa a palavra pecado como uma palavra pejorativa, né? Nós não somos culpados, nós somos responsáveis, né? Divaldo coloca isso muito bem. Porque o culpado, a pessoa se sente inferiorizada, né? Aí você também vira escravo do seu erro. Ai meu Deus, não podia ter errado, não podia ter errado, não podia ter errado. Aí daí a pouco você acha que vai morrer, já vai para o inferno, né? Daí a pouco você está tomando o tarja preta, né? Daí a pouco você já está conversando sozinho com a parede, aí pronto, aí o negócio começa a complicar. Então não é a culpa, é a responsabilidade. Então eu tenho responsabilidade dos meus erros, né, para com os meus, né, aqueles pelo qual eu pratiquei o erro, né? Então viu a mudança de conduta? Então eu passo a ver então o meu adversário como a mim mesmo, que também erro. Então ele é meu adversário, mas também eu posso ser adversário dele. Então eu mudei a postura. Então agora eu não sou vítima, nós somos iguais. Então está vendo por que o Salmo fala que é o meu igual? Porque agora nós somos iguais, ele erra e eu também erro. Então a reconciliação é de ambos, eu reconcilio com ele, ele reconcilia comigo, né? Por quê? Porque nós dois erramos. Não tem vítima na lei divina, não tem, né? Então é o que está falando aqui, ó. Então o perdão é fundamental para essa reconciliação, porque se eu não perdoar, e perdoar é o quê? É você não querer o mal para a pessoa. No Evangelho fala, perdoar não é, eu vou te levar para casa, eu vou te cuidar, né? Não é isso. Perdoar é não querer o mal, é você querer o bem para a pessoa. Vocês estão entendendo? Né? Isso é perdoar.
Mas também não é perdoar e falar, não passa na minha frente, né? Não quero ver. Mas também não chama para tomar um café. Não precisa chamar para tomar café também, né? Não precisa, porque com quem que a gente toma café? Com aqueles que a gente afiniza, não é? Você não querer o mal para o outro é perdoar. É você não trocar o mal pelo mal. Você vai trocar o mal pelo bem. Tá certo? Mas isso para nós hoje basta. Né? Eu não vou fazer mal, mas não vou tomar um café com ele. Né? Mas e Jesus? Conviveu com quantos ali? Pedro que traiu, negou 3 vezes. Judas que traiu, e ele não comia com eles? Então vai chegar um momento da nossa evolução espiritual que a gente vai ter um entendimento muito maior sobre isso. Aí aqueles que se julgam os nossos inimigos, a gente vai tomar um cafezinho e deixa bater, né? Deixa bater, porque o entendimento é outro. Imagina uma mãe, menino, filho, 2 anos, a mãe está sentada lá vendo televisão, o filho chega e chuta a perna dela. Qual que é a postura da mãe? Tem 2 anos, não está sabendo nem o que está fazendo. Não, meu filho, não pode bater na mamãe, não é assim que faz, não. Vem cá, vou te ensinar. Você tem que fazer carinho na perna da mamãe. Ah, o menino não aprende? É a mesma coisa dos espíritos evoluídos. Quando a gente faz alguma coisa, é a mesma postura. Não, meu filho, não é assim que faz, não. Né? Jesus fala, não é assim que faz, não, eu vou te ensinar. Olha o que eu estou fazendo, eu vou te ensinar. Aí os caras vão lá e, né? Crucifica, chicoteia, trai, nega. Aí Jesus fica irritado? Não, criança, não é? Vai aprender, nós fizer 5 anos, já não está chutando mais. Deu para perceber? Né? Então muito vai da nossa concepção, como que a gente vê as coisas, né? Muito bem. Então a reconciliação, né? Então está aqui, ó, tá? Reconciliai, está em Mateus capítulo 5. Reconciliai-vos o mais depressa. Olha que ele usa a palavra depressa, né? Então reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. O que é pagar o último ceitil? Né? O ceitil era a moeda da época, era a menor moeda, o menor valor. É como se fosse hoje o quê? Suponhamos, centavos, 1 centavo, né? É o ceitil. Então, enquanto eu estiver devendo a lei divina, o mínimo que você imaginar, não tem como eu evoluir. Não tem como eu mudar de patamar evolutivo. Não tem como eu me tornar espírito puro. Porque eu ainda estou em débito. Nem que seja pouco, mas tem. Né? Agora, por que Jesus nos convida a reconciliar o mais depressa possível? Primeiro, se nós imaginarmos, né, desde a época de Abraão, né, a Bíblia começa lá com Abraão, né, estão brigando, guerreando e assim vai. Então a urgência, né, é colocada aí para nós, porque já tem aí, ó, muitos 1000 anos que a gente está brigando. Então a gente precisa resolver o problema, é rápido, porque a gente não começou a brigar ontem, né? E segundo, que é aquela história que eu falei, né? Quando você tem um adversário, ele ocupa o espaço na sua mente, você fica 24 horas pensando naquilo. Então quanto mais rápido você livrar daquilo, não é melhor? É uma doença. Quanto mais rápido você livrar daquela doença, melhor. Você fica livre dela. Vai preocupar com outra coisa.
Então o depressa é a urgência que a gente precisa resolver as coisas. A gente não pode esperar, porque quanto mais eu espero, mais eu vou protelando. E o problema maior não é o adversário. O adversário já é ruim. O problema maior é o que eu construo em mim. É o sentimento que eu construo em mim. Né? É o sentimento, é o que ele me desestrutura. Por quê? Porque eu estou cultivando em mim vingança. Estou cultivando em mim ódio. Então, além dele ser um adversário, que é uma pessoa, eu posso ir para a China, ficar longe dele, mas o sentimento fica em mim. Percebeu? Então, isso é que eu tenho que livrar dele, né? Muito bem aqui, ó. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte. Aí a gente agora vai para outro patamar, a morte, né? Porque muitos acham, né? Morto o animal, morto o veneno. Está aqui no Evangelho. Morreu o animal, não tem veneno mais. É a mesma coisa nós. O meu inimigo morreu. Ai, graças a Deus ele morreu. Acabou a inimizade? Acabou o vínculo. Vínculo. Inimigo, inimigo. Acabou o vínculo? Não. Não. Por quê? Bom, acabou para quem acredita que morreu, acabou. Tem muita gente que acredita que morreu, acabou, né? Não tem mais nada, certo? Mas não para nós. Nós não acreditamos em vida após a morte, não acreditamos em reencarnação, e assim vai. Então pronto, o meu inimigo morreu. Olha que maravilha para ele. Ele agora está solto, ele me acha onde ele quiser. Porque até então nós dois encarnados, ele na casa dele, eu na minha casa, de vez em quando encontrava. Agora não, ele entra dentro da minha casa, eu não vejo. Olha que maravilha, soltou a fera, não é? Eu estou lá vendo jornal tranquilo e ele do meu lado, me aborrecendo, jogando as energias negativas em mim. Daí a pouco eu estou doente, tá certo? E aí, para vocês entenderem como é que funciona, né? A gente fala aí nos obsessores, né? Porque o meu inimigo desencarnado vai virar o meu obsessor, vai me procurar, vai querer vingança. E para ele está muito fácil, porque ele entra, eu não vejo, né? Então, para vocês terem uma ideia, no livro Ação e... Não é Ação e Reação, não. Me ajudem, quem souber, me lembre aí. Não sei se é libertação. Muito bem, vamos lá, vou contar o caso, vocês vão lembrar, né? Tinha um casal, e eles tinham um filho. A mulher morreu, então ficou o marido e a criança, pequena, sei lá, 4 anos, beleza? A mulher foi para o plano espiritual. O marido casou de novo. Se alguém lembrar do livro, me fala, né? Ação e reação é outra coisa. O marido casou de novo. E a madrasta, né, a nova esposa do marido, tinha ciúmes do filho, do pai com o filho. Porque o pai dava muita atenção para o filho, aquela história toda, então tinha ciúmes. Beleza. Foram passear na praia. O marido, né, foi dar uma saidinha, falou com ela: você fica de olho no menino, que ele está aí na areia, para ele não ir para o mar, né? O que a mulher fez? Fez vista grossa. O que aconteceu? Resumindo, menino morreu afogado. O que aconteceu com a mãe verdadeira do menino que estava lá no plano espiritual? Tomou de ira, de raiva por aquela mulher, porque ela deixou o menino afogar por causa dos ciúmes. O que aconteceu? Virou obsessora. A primeira mulher virou obsessora da segunda.
E o processo de obsessão estava tão forte, com André Luiz acompanhando o caso, Clarencio, né, ministro Clarencio, nosso lar, né, a mulher estava grávida, ela engravidou, e ela tinha compromissos ainda a serem cumpridos na terra, então eles estavam trabalhando para que ela restabelecesse a saúde, né? Então, pelo processo obsessivo, né, a obsessora, né, que era a mãe verdadeira do menino, né, queria tanta vingança que aquela energia negativa que ela lançava, né, na madrasta, provocou nela um estado de saúde que ela foi para a cama, não conseguia comer, não conseguia andar, não conseguia nada. E olha que Clarencio ia lá direto, dava passe, conversava com a mulher que era obsessora e nada. Nem os passes de Clarencio resolvia. No final das contas, né, Clarencio falou para o André Luiz. Ó, isso Clarencio, o ministro de nosso lar, falou: ó, nós vamos ter que recorrer à ajuda, né, da irmã Clara. A André Luiz falou: mas por que nós vamos recorrer à ajuda da irmã Clara? Aí o Clarencio falou, né, eu conheço muito magnetismo, através do passe, né, eu consigo manipular as energias magneticamente, mas o caso dela, o espírito tem que ter um amor muito grande para vencer esse processo obsessivo, e eu ainda preciso trabalhar isso. Isso é fala do Clarencio, está no livro, né? Aí chamou a irmã Clara. A irmã Clara conseguiu conversar com a obsessora, e ela, né, aceitou não mais obsediar a mulher. O livro não conta o que aconteceu depois lá, né? Mas o fato é que a madrasta recuperou a saúde, né? E aí voltou lá a vida ao normal. Uma filha de 13 anos de idade que fez a prece pedindo ajuda no caso. Exatamente. A madrasta estava adoentada. Exatamente, né? Então vocês estão vendo o que o processo de, né, adversário, inimigos provoca? Porque a morte não é sinal de que as coisas estão resolvidas. Então eu tenho que trabalhar isso enquanto estás a caminho. Então por isso que Jesus fala, né, ó, reconciliais o mais depressa, urgentemente, enquanto estás com ele a caminho. Enquanto nós estamos caminhando juntos, de preferência nessa vida. Porque depois que um morrer, o negócio fica meio complicado. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se eu não resolver agora, enquanto eu estou caminhando com ele aqui, nós dois encarnados, o que vai acontecer depois? O processo vai continuar, vamos ter que reencarnar de novo juntos. Vamos ter que reencarnar de novo juntos. E se não resolver, vai reencarnar de novo juntos. E isso vai virar o quê? Um looping. Reencarna, não resolve, morre. Reencarna, não resolve, morre. Então vocês estão vendo por que Jesus manda reconciliar o mais rápido possível? Porque senão o negócio fica prolongando demais, né? Vocês vão ter vivências ali e o processo não anda. Porque quando eu tenho uma dívida na lei divina, enquanto eu não pago, eu não estou livre dela. Então se eu fiz um mal para alguém e não paguei, não ressarci, nós não reconciliamos, eu vou continuar com essa dívida. E aí vou, uma encarnação, 2, 3, 4, 5, até resolver. Até resolver. Foi o que Jesus fez lá com aquele soldado que enfiou a lança no peito dele, na cruz, né? Longínquos. Estava lá Longínquos no plano espiritual, de boa, tranquilo. Jesus chama ele. Ô Longínquos, agora está na hora de nós rever aquele débito, né? Aí Longínquos falou: o que eu vou fazer, mestre? Você vai reencarnar. Dom Pedro II. Aí Longínquos encarna com Dom Pedro II. Tá vendo? Quantos anos depois? 1500 anos depois. Então olha para vocês verem, né? Então,
o débito existe. Se eu não ressarcir, vai ficando. Então, a reconciliação é um convite de Jesus para que a gente possa ficar livre dessa dívida e seguir em frente, né? Agora, isso é coisa de cada um, gente. Não tem como Jesus pegar e falar, agora vocês não vão brigar. Não é igual briga de irmãos, né? Tá dois irmãos brigando ali, chega a mãe, ou resolve isso aí, ou a correia vai comer para os dois. Pronto, aí já resolveu, mas não precisa preocupar com a correia, já está resolvido. Não é assim? A lei divina é diferente. Ou resolve agora, ou vai reencarnar junto, marido e mulher. Você resolve. Olha só, né? Então não tem jeito, tá certo? Então aí, ó, o principal então é o perdão, né? Na questão da reconciliação, tá certo? Uma fala aqui do Evangelho, né? Ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, né? Isso aqui é aquela passagem de que, né, eu vou fazer a minha oferenda no altar, e Jesus fala, olha, você tem algum empecilho, algum débito para ser ressarcido, alguma reconciliação que precisa ser feita? Se tiver, faça antes de você fazer a sua doação, né? Eu vou ler ela aqui para vocês, né? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar com vosso irmão. Depois então voltai e oferecê-la. Então olha para você ver, a oferenda é uma coisa o quê? Material, né? Que está falando aqui. A mulher ia deixar uma oferenda, alguma coisa lá no altar. Ser uma moeda, o que for, né? Aí Jesus pega e traz esse ensinamento. Uma coisa é material, mas a dívida com a lei divina é o quê? É espiritual, é maior. Percebeu? Então, para Deus, é melhor você reconciliar com o irmão primeiro do que você fazer oferenda. Não adianta você ficar fazendo oferenda. Ah, vou doar R$1 milhão. Aí você pensa, 1 milhão deve estar mais ou menos, né, arcando com aquela dívida que eu tenho, vou ser perdoado dela. Não é assim que funciona. Não é compra, não é negociação. Com a lei de Deus não tem negociação. Ou você reconcilia hoje, ou você vai reconciliar amanhã, né? Então vejam, o que é importante para Deus? A reconciliação. Que nós vivamos em harmonia. Não adianta oferenda se eu não vivo em harmonia com o meu próximo, né? Então a preferência é a reconciliação. E aí ele fala outra coisa em cima disso, né? Se 99 ovelhas, né? Se eu tenho 100 ovelhas e uma se perde, eu vou atrás daquela que se perdeu. Deixo as 99 e vou atrás da que se perdeu. Percebeu? O que significa a ovelha que se perde? É aquela que se desviou do caminho. É aquela que está em dívida com a lei divina. Então vamos trabalhar ela. Porque as outras já estão tranquilas, já está trabalhado. Percebeu? O ensinamento de Jesus, o tanto de coisas que você tem, que você pode ponderar, que trata exatamente da reconciliação, né? Tá certo? Bom, só para a gente terminar, eu trouxe aqui uma leitura complementar. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Eu trouxe no celular aqui, né? Tá aqui, ó. Conciliação, né? Conciliação. Tá no livro Pão Nosso, tá?
psicografado, né, pelo Chico Xavier, pelo Emmanuel, lição 120, conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Muito bem. Aí o Emmanuel vem explicar para nós, né? Então o Emmanuel faz o seguinte, olha: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, ou seja, dessa passagem do Cristo, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem. O que é a dureza do adversário de ontem? É aquele adversário que não quer perdoar. Às vezes eu até me prontifico, né? Vou me reconciliar, vou pedir perdão, vou resolver essa situação. Aí eu chego lá para ele: ô meu amigo, você me desculpa, tá? Não tem desculpa não. Você vai pagar. Você está no meu caderninho, está anotado aqui, ó, né? Você vai pagar. É esse que é o adversário, né? Que o Emmanuel está falando aqui, ó, a dureza do adversário. Ele não aceita a reconciliação, né? É inacessível a qualquer conciliação. Bom, aí nesse caso o que acontece? Eu quero me reconciliar e ele não quer, né? Então o que acontece? Então o Emmanuel traz para nós aqui, ó. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Então, o que está em xeque aqui é a minha consciência, não é a consciência dele, é a minha. Eu estou em paz com a minha consciência? Não, porque eu tenho um inimigo. Mas se eu quiser reconciliar, vou lá, peço perdão, peço desculpa. Fiz a minha parte? Fiz. Então a minha consciência está em paz. Eu tentei. Ele não quis, o problema é dele. Porque quando a gente fere a lei divina, é individual. Eu feri, ele feriu. Mas se eu me reconciliar, então eu estou diante da lei divina dando a minha contribuição de ressarcir o erro. Ele não. Vocês estão entendendo? Então é individual. É o que o Emmanuel está falando aqui, ó. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Então isso é importante aqui para nós terminarmos, né? Se o seu adversário não quer te perdoar, não preocupa. Você fez a sua parte. Você quis, né, reconciliar, pediu perdão, compreendeu que você também errou, né? Às vezes você é vítima, mas também você errou, né? Então, fez a sua parte, ok, segue em frente. Então está aqui, ó: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Então pronto, minha consciência está tranquila. Eu quis reconciliar, ele não quis, então ele toca a vida dele lá, eu toco a minha vida. Ele vai resolver com Deus depois, eu já estou procurando resolver, né? E eu sigo com a minha consciência tranquila. Isso é o mais importante. É o que Cristo nos convida a fazer. Ok? Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Muita paz. Obrigado. Somos nós que agradecemos. Pessoal, recados rapidinhos. Nesse domingo, excepcionalmente, não haverá reunião pública, porque a casa estará recebendo a Comecom. Então, teremos esse evento na casa. A partir de semana que vem, segunda, tem. Quarta, também tem reunião pública. É só esse domingo, ok? Eu queria convidar vocês a nos acompanhar numa prece em agradecimento a Jesus pela bendita oportunidade que hoje recebemos, desse estudo maravilhoso, desse convite
a tão necessária renovação, né? E que a gente possa sair realmente daqui mais fortalecido, pelo menos nesse ponto de transformação. Ó divino Jesus, mestre, amigo, querido companheiro, agradecemos por tanto amparo, por tanta proteção, por tanto esclarecimento, divino Jesus. Que possamos, Jesus, nos empenhar um pouco mais nessa questão abordada hoje, de vital importância para o nosso progresso, que há de nos acorrentar de compromissos infelizes de outros caminhos, de outras jornadas. Rogamos a Jesus pela humanidade, que passa por tantas provas, por tantas expiações, que tua mão consoladora possa nos envolver, nos proteger, nos confortar, Jesus, para que possamos passar pelas provas que necessitamos de maneira equilibrada, harmoniosa e bendita, lembrando sempre que tudo provém do Pai e que tu estás no caminho, estás no leme dessa nossa nau chamada Terra. Jesus nos ampara, Jesus nos protege, nos guia, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, aqueles que tiverem o desejo de tomar um passe, por favor, formem uma fila à direita. Pedimos a caridade do silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.